Analisamos esta realidade internacional aqui em estúdio, no Essencial Now, com Daniela Nunes, é especialista em política internacional, e Eduardo Damas, o diretor-geral editorial adjunto da Média Livre. Boa tarde a ambos, obrigada pela presença. Eduardo, começo por ti. O dado mais relevante de hoje, que, enfim, não é novo, é esta ameaça de Donald Trump de abandonar a NATO. De resto, esta retórica já tem surgido por várias vezes, mas desta vez há mais países envolvidos e há mais ameaças presentes. Sim, Donald Trump está, obviamente, manifestamente insatisfeito por aquilo que tem sido a atitude dos países europeus que estão na NATO. Desde o princípio, tenta tocar num ponto sensível para a Grã-Bretanha, que é para o Reino Unido, que é o facto de ter perdido cerca de 40% da sua marinha nos últimos 20 anos. Isso é real, é verdade. Mas é obviamente uma falsa questão, porque durante esses 20 anos as exigências de defesa atlântica eram feitas no contexto da NATO. E, portanto, agora, é evidente que esta pressão resulta muito do facto de Donald Trump não saber como sair da guerra, do vespeiro em que se meteu. Meteu-se num vespeiro que é esta guerra. É uma guerra que a NATO, que é uma organização de defesa do Atlântico, não tem que se meter realmente, e depois, mesmo assim, tem beneficiado, apesar de tudo, do meu ponto de vista, de algum malabarismo que alguns países começaram a fazer nas últimas semanas, desde logo a própria Espanha e a Itália, que é tomando medidas, e a França também, mas a França adotou um dispositivo diferente. E colocou meios no Mediterrâneo Oriental. Agora, quer a Espanha, que se opôs frontalmente à retórica de Trump e adotou uma velha retórica espanhola que vem do tempo do referendo anti-NATO dos anos 80, que é o não à guerra, e depois Zapatero retomou no contexto da guerra do Iraque. Portanto, Sánchez, para resolver alguns dos seus problemas internos, adotou essa perspectiva. Meloni perdeu o referendo, adotou também essa perspectiva. Portanto, quer um, quer outro estão a tentar resolver problemas internos. Mas, mesmo assim, no caso espanhol, as bases de Rota e de Morón, em Sevilha e em Cádiz, estão nas últimas semanas a receber voos que vêm da Alemanha, que vêm de outras bases americanas, na Europa e fora da Europa, com a subtileza de não serem voos que vão que finalizem em territórios ou pelo menos em bases americanas, não é? Não, finalizam em bases americanas na Grécia, por exemplo. Sim. Ou noutras pontes, ou noutros locais do Mediterrâneo Oriental onde estão bases americanas. Sim. E, portanto, estão com missões camufladas, digamos assim, não têm uma relação direta com trajetórias que os envolvem na guerra, não levam... em teoria, são aviões que não levam bombas para despejar diretamente no Irão, ou que não vão para bases próximas do teatro de operações, mas estão em bases, obviamente, como é o caso da base grega e não só, que estão envolvidas no esforço de guerra. Mesmo o navio, o porta-aviões que está em rota há umas semanas, o porta-aviões americano que regressou do Mediterrâneo Oriental, está obviamente envolvido no esforço de guerra e está a fazer trabalhos de manutenção em rota. Portanto, quer dizer, acho que, apesar de tudo, os aliados europeus têm tido alguma capacidade de dar alguma ajuda dentro daquilo que é possível e dentro daquilo que são os acordos bilaterais, mas isso não chega e nunca chegará para Trump, que obviamente está com um problema complexo no plano interno, não sabe como há de sair desta guerra e vai aumentar a pressão cada dia que passa. Daniela, conseguimos ver neste grafismo que tínhamos há pouco no ar e que vamos colocar de novo, quais as realidades com que teremos que viver, aqui está ele, as realidades com que teremos que viver, essas consequências políticas e estratégicas como a saída dos Estados Unidos da NATO. Olá, Patrícia, boa tarde para quem nos vê e ouve também. Sim, quer dizer, eu acho que existem duas formas de olhar para esta questão e para a retórica relativa à possível saída da NATO, que é de resto antiga, não é de agora, claro, é uma ameaça e que já foi, aliás, muito recentemente reiterada por Marco Rubio, mas é antiga na narrativa trumpiana, digamos assim. Nós temos duas hipóteses de olhar para isto. Até quando da insistência do investimento dos 5% dos outros aliados. Exatamente. E uma das maneiras de olhar para isto é ver tudo isto como muito diabólico. Por outro lado, é ver tudo isto com o realismo que isto pede.
não é? Isto não é a possível saída dos Estados Unidos da NATO, não é nenhum surto novo de isolacionismo relativo à guerra do Irão, portanto é uma questão já, como digo, antiga. Trump já disse e já mostrou várias vezes que não está disponível para continuar a subsidiar uma certa... aquilo que ele percepciona como sendo uma certa clivagem ao nível das responsabilidades no seio da Aliança Atlântica. Na realidade, os Estados Unidos são o maior financiador da Aliança Atlântica. Sim, a verdade é essa. Por isso é que eu digo que estas questões têm que ser lidas e observadas e analisadas também com um certo realismo, que, quer dizer, do ponto de vista dos números, e por isso é que a questão dos 5% foi tão... Trump bateu tanto nessa tecla, porque efetivamente ele é o maior injetor de recursos no seio da Aliança Atlântica. Aliás, isso estatisticamente isso é inegável. E, portanto, essa era acabou. O foco dos Estados Unidos neste momento é outra, é a contenção da ameaça chinesa ou do grande adversário chinês, sobretudo do ponto de vista tecnológico, também económico e ao nível das rotas nas quais a China está a trabalhar. E por isso é que também, ao dia de hoje, a China está tão investida, neste caso, a trabalhar com o Paquistão diretamente para arranjar alguma forma de paz para este conflito, porque isto lhe diz diretamente respeito ao nível da rota da nova rota da seda, não é? Portanto, esta era de patrocínio ou de subsídios acabou para a Aliança Atlântica, e o foco o foco desta administração, muito especialmente o foco de Donald Trump agora, é conter a China numa outra região que já não é o Atlântico, já não é o Mediterrâneo, já não é o Báltico, é o Indo-Pacífico. E, portanto, para se estar completamente de olhos postos nesta região que é o Indo-Pacífico, quer dizer, só se os Estados Unidos de repente conseguissem um certo estrabismo, se é que me permites a expressão, para ter um olho no Atlântico e o outro no Pacífico. Portanto, ou se focam numa coisa ou se focam noutra. E, obviamente, os interesses desta administração já não estão na Europa e, sobretudo, com uma Europa que mais ou menos lhe tem virado as costas. Ou pelo menos não tem feito aquilo que parcialmente, não é? Aliás, há uma certa audácia em algumas declarações e alguns posicionamentos em contexto europeu que muito provavelmente frustraram em grande medida o presidente americano, que se calhar não esperava que alguns líderes, como é o caso de Sánchez, como estávamos aqui a comentar, batessem o pé, talvez não integralmente, mas pelo menos parcialmente, e não dessem a Donald Trump o gostinho de patrocinar esta guerra que sozinho, portanto, só ele começou, não é? E agora está com algumas dificuldades em descalçar a bota. E ao ter esta dificuldade em descalçar a bota, vemos aqui narrativas contraditórias, seja por parte dos Estados Unidos, seja por parte do Irão, um cessar-fogo, um pedido sim ou não, uma aceitação sim ou não. Não sabemos bem de que lado é que está a verdade. Quer dizer, Trump está claramente a tentar encontrar uma solução que o alivie da pressão crescente que tem internamente, por razões económicas e políticas, e, enfim, as sondagens de popularidade demonstram-no cada vez mais, são baixíssimas. Exatamente. E, portanto, já não é só a questão de como é que vai encarar as eleições de novembro. No fundo, começa-se a colocar a questão de saber se tem condições para continuar. E, portanto, se o impeachment pode avançar depois ou pode... Quer dizer, eu acho que Donald Trump, de facto, a base MAGA está a dar sinais não só de saturação, mas de abandono de algumas dos posicionamentos de Trump nesta guerra. Eduardo, desculpa interromper o teu raciocínio. Fazemos uma curta pausa e voltamos já a seguir para continuar a falar sobre esta questão da guerra no Médio Oriente. Até já. Recorde na hora, a informação especializada e resumos de todas as modalidades. De segunda a domingo, a partir das 19. Este programa é patrocinado por Betano. Em nome do futebol, vamos a todo lado. Atravessamos tempestades, cavalgamos nuvens, cruzamos oceanos. Faça chuva, sol ou geada da madrugada. Em nome do futebol, vamos a todo lado. Tu sabias que na Páscoa é tradição os padrinhos darem um folar aos afilhados? Ah, é? Ui, devemos 16 folares à Sara. 8 folares, é isso? 43 folares. 12, 13. Tremila.
Nesta Páscoa alimenta a tradição. E no Continente, o melhor chega à mesa de todos. Porque a vida passa a comer. Continente é de toda a gente. Abrimos com potência, sofisticação e assinatura AMG no Mercedes AMG GLA 53. Já a Volkswagen Transporter Cargo 2.0 TDI 110 cavalos M6 leva-nos para o universo da eficácia e da capacidade de trabalho. Nas motos, a Ducati Monster sobe o ritmo com caráter, agilidade e uma identidade impossível de confundir. Nos usados, o Peugeot 2008 entra em cena como uma proposta de estilo urbano e versatilidade. E a fechar, o Hyundai Santa Fe mostra-se maior, mais tecnológico e preparado para tudo o que a estrada pedir. Este sábado, no Now. Novo Jeep Compass. Descubram num concessionário Jeep. Jeep. Voltamos a este Essencial Now e estávamos a analisar precisamente a guerra no Médio Oriente e, Eduardo, estávamos a tentar perceber esta questão das narrativas contraditórias. No fundo, quem é que domina a narrativa nesta altura? E quem é que, o Irão, além disso, tem razão? Na verdade, o Irão tem conseguido, dentro de um quadro geral de derrota, de perdas infligidas muito sérias na sua população civil, militar, na sua estrutura marítima, aérea, que era muito pouco. Mas o Irão, sobretudo pela forma como exportou o caos económico para o mundo inteiro, tem conseguido dominar a narrativa ao ponto de criar um efeito dominó que caiu para o lado do campo do adversário, criando condições económicas altamente desfavoráveis. Um galão de gasolina nos Estados Unidos está nos $4 ou por aí, que é uma coisa impensável para aquilo que é a base tradicional de apoio de Donald Trump. Agora, portanto, nesse sentido, o Irão tem conseguido dominar a narrativa e para além de outros aspectos, não é? E Trump agora, depois dos ultimatos, depois da trégua, que não é bem trégua, depois as contradições com o seu aliado Israel em relação à ofensiva que está a fazer no Líbano, a narrativa que emerge do lado de Trump é uma narrativa caótica, não é? E, portanto, e nesse sentido, o Irão tem conseguido... 5, 6 semanas, já passámos esse tempo, agora já são de mais 3, 4. Sim, e depois a questão da ideia, a ilusão que se criou em determinado momento que poderia estar a avançar para uma ofensiva terrestre com as chamadas boots on the ground, mas quer dizer, e muita gente... Não sabemos se vai avançar ou não, mas tudo indica que sim, não é? Mas muita gente a comparar com uma comparação absolutamente inadequada do meu ponto de vista com o Iraque. O Iraque foi uma operação militar com cerca de 150 ou 160 mil homens, quer dizer, não tem nada a ver. A própria geografia do Iraque não tem nada a ver com o Irão e, portanto, quando muito poderemos estar a falar de operações especiais... E a própria operação também. Não tem sim, a natureza da operação. E, portanto, poderemos estar a falar de operações especiais para desimpedir Hormuz, mas tudo isto tem vindo aos zigue-zagues e torna-se um bocadinho incompreensível como é que um país com a dimensão dos Estados Unidos, com a força militar mais poderosa do mundo, cai numa situação como a que estamos a viver. Daniela, quem é que está a dominar a narrativa e quem é que está a dominar a guerra na realidade? Bem, quem está a dominar a guerra económica e energeticamente é o Irão, não é? Exato. E nós sabemos bem, porque conduzimos todos e todos temos que pôr gasóleo e gasolina. Portanto, nesse sentido, o Irão claramente está aqui numa certa dianteira, eu não diria da narrativa, porque acho que as coisas nesse aspecto até estão bastante equilibradas. Claro. Eu diria que estamos aqui com um empate. Agora, claramente, há questões que são aqui típicas, sobretudo quando estamos a falar da narrativa do lado americano, quando estamos a falar da retórica de Donald Trump.
a linguagem de Trump tem um objetivo e uma função muito clara, não é? Que é moldar um conjunto de percepções, em primeiro lugar para o seu, portanto, para consumo interno, não é? Para os americanos, mas depois também para o mundo. E qual é o objetivo de moldar a percepção? É mostrar que, de alguma forma, quanto mais não seja no contexto do processo negocial, os Estados Unidos tomam a dianteira desse processo e, portanto, estão no controle do curso das coisas. E dizer que o Irão está a pedir ou está a implorar, conforme nós já ouvimos, por alguma forma de acordo ou por algum tipo de estabelecimento de contacto ou de conversação, quer dizer, por mais que isso seja mentira, faz com que de repente nós todos percepcionemos que quando um acordo acontecer, ele é automaticamente uma vitória americana porque foi o Irão que implorou por esse acordo, não é? Agora, há um perigo muito grande, e vou terminar, há um perigo muito grande associado a este jogo, não é? Que é, de tal forma, se hostiliza o Irão, dizendo que o Irão pediu o que não pediu ou que implorou o que não implorou, que qualquer dia quem vai precisar mesmo de um acordo é Trump, e o Irão vai dizer não, nós não estamos de acordo nenhum.